Ok, já começámos a gravar. Ah, Portanto, estamos todos mais bonitos. Estivemos aqui a fazer assim aqueles penteados. ah, Quer dizer, todos não. Eu não estive a fazer penteados nenhuns. Mas sim, estivemos aqui a ali com uma preparar. Hoje, franjinha. sim, às vezes eu tenho que cortar a franja mais curta só por causa do. Não, como tenho a miopia e os óculos, atrapalha muito o cabelo, então tenho que fazer assim um penteado assim mais diferente. Olha, bem-vindos. Hoje estamos um trio. Eu, Cabonga, a Admira. Cláudia e o Manzarra. Um trio Odmira, exatamente. A Cláudia não sabe o que é o trio Odmira. O trio Odmira é basicamente uma banda de música popular portuguesa muito... Eu acho que muito acarinhada, não é, Manzarra? Então não era, O trio Odmira era assim, é uma música muito fofa, muito romântica, assim, mas ao mesmo tempo acho que sim, eu acho que não há ninguém que não goste de trio Odmira, assim. E E que um belo, década? Que um década é belo isso? mariachi à portuguesa. Sim, década, de, sei lá, de 70, 80, 80, 90? 80. 80, sim, há de ser 80, sim. Eu, Deve ser dos anos 60, assim, totalmente. sim, era um casal, não era? Era um trio de um Não, casal, não sei. não, era Gato. só trio. Eu Eles já eram não me primos ou recordo. irmãos, ou assim, penso eu, qualquer coisa Sim, assim. Eram eu sei que familiares. um elemento morreu agora recentemente, assim, mais próximo destes, não sei se de pandemia ou mais próximo da pandemia. Mas sim, Trio de Mira é uma boa referência para te levares para o Brasil, até porque eles merecem e precisam de se calhar de pão para comer, e então acho que sim, que vale a pena. E ter estudado, Precisam. afinal, se calhar as letras deles tinham algo mais profundo do que as pessoas. Não sei, não Eu, sei. Eu também assim, ficava muito canções, o- não é? Estou-me a lembrar do era, Guandalamera, era que tinha uma versão. muito bem. Ora, e tu lembras de uma coisa chamada Carlos Bastos? Carlos Bastos. Que cantava em inglês sempre e que o Júlio Isidro dizia-lhe a ele que ele era o pior cantor de inglês de sempre. Porque ele Não, mas cantava o Satisfaction dos Rolling Stones de uma forma, isto sempre fado por Uhum. trás, e ele cantar Rolling Stones com fado por trás era uma preciosidade da net assim absurda. Não, pá, tem que ir. Opa, eu acho que é Carlos Bastos, é uma questão de fazer aí uma pesquisa aí de O Satisfaction, nome, fado, é genial, e ele tem uma data de músicas impronunciáveis porque não se percebia o que é que ele estava a cantar, porque era um inglês assim meio Jim Jones, Brian Jones. Sim, exatamente isso. Satisfaction, assim uma coisa muito manhosa, mas sim, é maravilhoso. Recomendo profundamente Muito bom, sim, e, muito bom. e desde já peço ao Spotify para criar uma playlist dedicada a essa entidade tão representativa do nosso Portugal. Acho que sim. Ora, hoje estava aqui a pensar aqui num desafio. Ultimamente temos pegado aqui um bocadinho pesado nas conversas, têm sido conversas muito mais filosóficas, de conteúdo. Eu hoje tinha pensado assim, vamos criar algo ainda mais pesado e rachar completamente aquilo que é a sociedade, até porque há divisão, e eu vou já explanar qual é que é a divisão, e vamos ter que optar, ainda por cima estamos um trio, é fácil, depois a maioria ganha sempre, não é? Mas temos que chegar aqui a algum consenso. E vou lançar já esta ideia que é ovos mexidos ou omelete. Pequeno almoço. É ovos mexidos ou omelete. E ainda dou a hipótese de ovos mexidos e ovo estrelado. Ah, Temos que escolher. Basicamente isso. Eu sou time omelete. eu só, Entre... eu só Ov... Mas agora dizias que Estou. eras o ovo estrelado. Não. Ser óbvio, então. Ovos mexidos. Então 2-1 para os ovos mexidos. E porquê é que eu estou a falar disso? Porque eu continuo a achar, e ver se concordamos todos com esta ideia, que a comida tem uma importância tal na nossa sociedade que é fácil nós conseguirmos referenciar, se calhar,
a refeição mais importante que tivemos na vida e que normalmente nessa refeição mais importante que temos na vida está lá sempre amigos ou familiares e conseguimos referenciar a refeição, conseguimos referenciar o local, conseguimos referenciar a companhia e a comida traz um bocadinho isto, não é? Traz um lado de tal forma social que era importante se calhar pensarmos e refletirmos o que é que significa a alimentação para nós como sociedade. Que vocês querem comentar isto? Que eu acho que isso é maravilhoso. Vocês lembram-se qual foi, se tivessem que eleger uma refeição, eu agora ia pôr as coisas de outra forma, se conseguissem viver só um único momento que envolvesse uma refeição, qual é que seria esse momento? Conseguem eleger? Eu acho que uma refeição que não enjoa, né? Tem que ser uma coisa que não enjoa, né? Não, Então, mas era para reviver, ok? Vamos para extrapolar isto. reviver. Sim, Para tu reviver. estás próximo de um teu falecimento e aparece alguém com a capacidade de dar de voltar no tempo só para aquele momento, né? Só tens uma única refeição para reviver. É genial esta ideia. Não é? É Mas impossível. tens. É. Pela indecisão, iria fazer uma dieta. Pronto. Pela incapacidade de tomar uma decisão, Olha, entretanto, não fui a pensar. eu tenho várias refeições. Tenho várias refeições e é difícil me eleger aquela que era a refeição mais importante para mim. Mas também tenho uma que eu acho que foi a primeira refeição que fiz que passou a estar neste género de refeições importantes da minha vida. Eu estava com mais 3 amigos e foi a primeira vez que fui acampar para o Gerês. Portanto, o facto de eu, sei lá, com 15 anos, 16 anos, ter a liberdade de ir acampar para o Gerês e de repente estar no meio do Gerês, que é uma coisa maravilhosa. Eu penso que tu conheces, não conheces, Cláudia? O Não, Gerês? não, Não. O não. Gerês basicamente é um dos cantos mais extraordinários em termos da natureza que Portugal tem e tem muita coisa boa. E o Gerês efetivamente é uma serra com um ecossistema muito único, muita água e aquilo tem uma envolvência brutal. Agora sim, talvez eu tenha passado lá, desculpa, Pedro. Eu tenha Sim, passado lá e eu, como sou péssima de nomes, ok. ocorreram dias que eu Pro- saí, assim, a viajar e tal. Pronto. Posso ter passado e não lembro. Depois, se eu ver alguma imagem, eu quero Mas saber. provavelmente sim, como viveste no Norte, provavelmente tens a referência do Gerês de certeza absoluta. E aquela refeição foi basicamente rojões, amigos e Gerês. É interessante, não é? E eu tenho outras refeições, mas esta entrou nesta. É a primeira refeição a entrar nesta categoria. Refeições singulares. Portanto, para mim, a questão da refeição tem aqui um peso bastante interessante e um peso muito social também, porque é à mesa que se fazem-se negócios, é à mesa que se pedem casamentos e se arranja namoros, é à mesa que se desbloqueia muita coisa e bloqueia-se também muita coisa. Portanto, eu acho que à mesa se consegue fazer muita coisa interessante e ter muitos momentos que sejam marcantes para a vida de uma pessoa. Sim, certeza. E aí entra a memória afetiva, né? Claro. Daí você contar isso, eu me lembrei que quando éramos criança, é, as meninas, né? Cultura, né? Machista e o feminino sempre assim. E as brincadeiras que fazíamos, eu me lembrei assim, fiz uma viagem agora na memória, que era de fazermos cozidos em casa. Daí cada uma criança, né? Ainda menina criança, ia para os quintais de algumas casas e fazia o fogo a lenha e fazia aquele cozido a lenha. E aquele ficava com sabor muito gostoso, a comida a lenha, né? Ainda tem várias casas nos municípios interiores daqui, lá da minha região Nordeste, que as pessoas têm o fogo, o fogão, aliás, né? Em alvenaria e para se cozinhar mesmo, tradicionalmente a lenha. A comida fica muito mais saborosa. E eu me lembrei disso. Mas não seria a minha comida mesmo. Para mim seria a, a, a comida que me veio assim, de memória afetiva também, são as moquecas que minha mãe faz. A de ostra, então, que faz
tempo que ela não faz uma moqueca de ostra com um pirãozinho assim, só isso. Um pirão, uma moqueca de ostra e um arroz. Morreria Eu feliz. E tu, Mazarra? acho que, quer dizer, se fosse cara, minha adolescência, tinha que ser um bife ou assim qualquer coisa, não é? Ah, eu, quando íamos não era, almoçar fora ou isso com os meus pais, aquilo que eu dizia, não é? Há aqui pratos tão bons e não sei quantos, aquilo que eu escolhia, não é? Era sempre o bitoque, não é? Era o clássico, sim. Clássico do bitoque, não é? O bife com o ovo, não é? E dizia, eu lembro de dizer a minha mãe, não era? Então, mas tens aqui possibilidade de comer alguma coisa diferente e aquilo que vais escolher é aquilo que podes comer em casa, não era? E isto hoje fica de facto na memória, porque é isso hoje que eu penso, não é? Quer dizer, mudar um bocado o prato. Por isso, se calhar, já que estavam a falar da memória afetiva, iria para o Bitoque se fosse há uns anos atrás. Hoje não, hoje eu iria para algo grelhado também, não é? Mas Hum. se calhar um peixinho grelhado, não é? Se morresse à beira-mar, seria, e também não só com o que se come, mas também com o que se bebe. A mesa não é só o que se come, mas o que é que se come. É o que se come e o que se bebe, sim. E o que se bebe. Não é? Eu acho que se calhar as conversa e coisas muito bonitas, como tu dizias, acho que não é tanto o que se come, mas É o mais que o que se bebe. o que se bebe. Não é? E tu tocaste aí num aspecto que eu acho interessante, que é. Eu tenho duas teorias com relação à alimentação, que é, primeiro, comer e a disposição de experimentar novos sabores, eu acho que é muito sinónimo de inteligência e de cultura, porque comer também é cultura. E não é uma coisa estanque, efetivamente, aquilo que nós gostávamos em criança, nós vamos evoluindo o nosso sabor e vamos ampliando aquilo que é a nossa gama de sabores, o que me leva a crer que, efetivamente, hum, até na alimentação, consciente ou inconscientemente, temos que fazer um exercício de intelectualidade. Eu aqui há tempos vi uma coisa extraordinária num canal do YouTube genérico qualquer. Eu tenho a impressão que foi um react qualquer, que basicamente era darem marshmallows a miúdos do Nepal, a crianças do Nepal. Era marshmallows e manteiga de amendoim. Ahm, para elas, aquilo era a coisa mais nojenta que elas podiam comer. E eu achei maravilhoso este contrassenso cultural completo, não é? Porque marshmallows e manteiga de amendoim é uma coisa quase que universal para nós ocidentais, não é? Uhum. Mas para crianças que estão ali um bocadinho mais isoladas, comer manteiga de amendoim, então a manteiga de amendoim, aquilo era hilariante. As caras que eles faziam a fazer aquela. A experimentar aquilo que era a manteiga de amendoim é genial. E isso fez-me pensar que efetivamente, se calhar, temos que refletir também acerca daquilo que comemos, não no sentido nutricional, esse também é importante, como é lógico, mas Sim. também perceber de que forma é que isso nos influi como indivíduos. Não é? Não, não, sim, certeza. E, inclusive, eu estava aqui a pensar, porque um simples café hoje não é como se servia café antigamente. Hoje tem um leque de opções, não é? Então assim, de várias regiões, e aí você entra pelo paladar, né? Você vai e, lógico, quem tem uma certa sensibilidade e vai provar um café de uma região e vai buscar, né? Degustar aquilo. E muitas vezes fazemos algumas travessias, né? Mesmo que não conheçamos o lugar, mas de sentir a delicadeza, por exemplo, é, de dessas nuances que vem num paladar de um solo, né? De uma coisa tipo assim. Aí já é bem mais reflexivo e filosófico, né? Também. Só que eu quero entrar com outra coisa que o Pedro estava falando aí, que também a minha história divide-se em duas partes, né? Aqui e Portugal. Que aí, para mim, a comida daí não tem nem igual. Não tem, né? Então, assim, tanto que sempre que eu
que nós podíamos, lá em Florianópolis, tinha um restaurante que é do pessoal de África do Sul. Não, Florianópolis não é esse, é o... Fernandes. Olha, deixem-me só fazer aqui uma pequena paragem. Eu recebi aqui uma mensagem a dizer que tu estás completamente sem espaço no portátil. Tu, Cláudia. E depois não se preocupa que eu faço o corte e edito isto. Ficámos sem a Cláudia. A Cláudia já está de volta. Eu dei uma caída. Sim. O facto de sermos um podcast super internacional, pronto, às vezes tem estas questões, não é? Mais técnicas, que significa que... e a tempestade que está lá fora cortou aqui as comunicações, pronto, e está tudo bem. Estás bem, estás viva, é o que interessa. Eu caí, levantei, está tudo certo. Estavas a falar num restaurante que... possivelmente de comida portuguesa. Comida portuguesa, que é a viagem, né, que eu consigo fazer para ir, que é como eu falei antes, né? Há uma Cláudia antes de atravessar o oceano e pronto. E aí eu, quando queria matar saudades com o meu saudoso marido, né, que se foi para um outro plano, então nós íamos sempre a esse Canimambo e cada comida gostosa, mas tudo muito, muito, muito da tradição daí, né? Então essa viagem que não sei se vou repetir aqui, uma viagem com a alma, né? Que essa questão da comida, ela faz com que nós atravessemos, né, assim, fiz uma viagem agora, então, tanto no paladar quanto nas emoções, desculpem-me. Mas Não faz enfim, mal. mas é isso. Então, assim, para ver, né, como é que esse tema do sabor, né, desse prazer que faz com que a gente possa, toda a gente faça travessias aí, mas enfim, é isso. Mas a comida portuguesa, ela é boa em todo lado, para mim, não tem como. Sim, eu também. Eu acho que concordo contigo. Agora, eu também acho que estamos a banalizar a internacionalização da comida. Eu acredito no Brasil esse fenómeno já tenha passado. E eu estou cada vez mais consciente de um fenómeno que está a acontecer agora em Portugal, que é basicamente a explosão uma explosão que nem cogumelos de restaurantes, sei lá, de indianos, restaurantes de sushi, restaurantes de comida eh, exótica para criar só um único saco com tudo lá dentro de comida exótica. Tem sido uma coisa absurda. Eu vejo restaurantes a florescer em qualquer canto de esquina com paladares completamente diferenciados. Isso já aconteceu também, de certeza, no Brasil. Sim, sim, bastante. Aqui tem uma questão de diversidade tremenda, né? Para além de cada região, né? Que assim, mesmo assim como Portugal, mesmo sendo um país relativamente pequeno em relação ao Brasil, né? Existem as tradições de cada região de vocês, né? Mas aqui tem sido, sim, demais. Agora tem uma outra questão também, que é os excessos, né? E as descaracterizações, né? Porque aí em muitas regiões resolve se adaptar ao paladar de um dado público-alvo, né? Então, eu vou oferecer, por exemplo, o básico que hoje está mais assim, um sushi, aí vamos adaptar, né? Geralmente, nesse caso, geralmente busca-se mesmo seguir a tradição, mas outros tantos aí de comidas e tal, eles fazem as variações, né? E aí perde-se um pouco da originalidade, né? Como sempre. Não sei se aí está desse jeito, né? Manzarra, o que é que tu achas? A portuguesa com rebentes de bambu, não é? Ah, olha que estás a dar ideias. Olha que estás a dar ideias. Estás a dar Ah, ideias. mas agora estava aqui perdido a pensar naquilo que a Cláudia estava a referir, e há bocado das memórias afetivas. Eu estava a associar, e por termos falado no intervalo, a propósito da música e do rock, eu lembro-me também
há músicas de propósito. Será que aquilo que nos traz o prazer e essa memória afetiva será verdadeiramente a comida em si, ou de facto tudo aquilo que acontece, ou as vivências que tivemos nesse momento e que associamos à comida? Isto que eu estava a lembrar de músicas, há músicas que para mim são horríveis, poleiras, muito má, mas que ouvi num verão ou num determinado momento e que acabou por marcar, não é? E de facto hoje continuo a achar que a música A ou B ou C não vale nada, é uma porcaria, mas cada vez que eu ouço lembro-me de determinados momentos. E eu pergunto, não acontecerá isso também com a comida, não é? Se calhar agora esta questão, a comida sabe melhor em função da companhia, do local onde estamos, daquilo que falámos e dessa situação. Então, pergunta, será a comida que é boa ou que determina o gosto? Ou existe um outro conjunto de variáveis que vai determinar esse gosto? Não sei. Isto aqui Eu eu, acho que é uma não é? junção. Vai, Não é? Pedro. era isso, eu ia dizer que era eu acho que é um conjunto de coisas, como tu estavas a dizer, Não é? uma junção. Até porque eu acho que a comida ou a bebida, vulgarmente o café, olha, vamos beber um café, eu acho que isso é só desculpa. É Sim. só o mote para haver aquele momento. Não, acredito que hajam pessoas que fazem, porque fazem, eu conheço algumas que fazem pelo viagens, pelo simples prazer de experimentarem coisas diferentes e experimentarem sabores e restaurantes de renome, etc, etc. E fazem isso como uma experiência coletiva, às vezes em casal, etc. Mas isso continua a ser uma desculpa para viajar, continua a ser uma desculpa para socializar, não é? Eu acho que são os nossos rituais que criamos, né? O ritual, sem o peso de que muitos dão para a palavra ritual, mas se acordar, escovar os dentes e tomar um banho e fazer. É um ritual, né? Então, eu acredito que muitas pessoas gostam de criar esses rituais porque tem toda uma envolvência. É bem isso que o Manzara falou, né? Tem toda uma envolvência e eu acho que aí esses sabores eles vêm com um conjunto de desejos, né? Vem cercado de um desejo por isso, um desejo por aquilo. É interessante, sim. Isso E, significa que Aí dentro desse, desculpa, aí dentro disso criam-se as expectativas, né? Ah, é uma expectativa de dia tal, um momento tal, tomar aquele café, que é um simples café, né? Entre aspas. Mas tem toda essa envolvência, é isso mesmo. ias dizer, isso mas significa que um prato delicioso nunca poderá nem sempre ser delicioso. Então não depende do sabor em si do prato. Então, perfeitamente. então isto quer dizer que os avaliadores não é? As pessoas que vão avaliar pratos e Esse em é que uma medida é que temática eles são interessante, verdadeiramente sim. isentos para isso. Embora aí eu acho que o profissionalismo deve falar sempre mais alto. Eu lembro-me Mas como sempre, é e que vou dar um consegue, exemplo não aqui é? de uma área que eu acho que, pá, todos nós já experimentámos uma massagem, não é? Mas o massagista, depois de passar um dia inteiro a fazer massagens, quando chega à casa e a esposa pede-lhe uma massagem, será que ele faz a massagem com a Com mesma vontade? Com a mesma vontade que se calhar faria um outro casal qualquer? Eu ponho isso em causa, não é? eu acredito. Mas já fosse bom profissional, é o que estás a dizer. Raros os casos. Certo, sim, mas eu penso sempre no massagista, não é? Eu às vezes reflito acerca das profissões das pessoas. Isto é para Esse quem está tem. Para dentro do quem... teu universo, então. Sim, perfeitamente. Sim, eu já. Sim. A minha área de formação passa pela fisioterapia, portanto sei perfeitamente o que é que eu estava a dizer. Sim, eu por experiência própria sei, faz-me uma massagem e pensar assim, trabalho. Não é? Inevitável, sim. Aí É, vai a questão do amor. Cadê o amor nessa hora? Cadê não vamos. a Não, hora? não, não, Se esse é o meu dia, eu darei a melhor massagem que está sem entender. não vamos voltar ao tema da semana passada do amor, por favor, dia do romantismo. Acabou mal.
Não, correu ótimo. Só que desconstruímos aquilo de tal forma que não sei se mais alguma vez vai existir amor da mesma forma. Não estou a brincar, estou a exagerar, não é? Mas... E tem- Tá, porque não tá falando a verdade, né? Como Agora, dizia o Miguel, Olha só, eu quero fazer uma chamada aqui aos caros ouvintes, né? sim. Primeiro, desculpas porque entrei sem dar boa noite e bom dia Muito bem. e boa tarde, dependendo. E também, cada um que dê a sua verdade aqui, sobretudo pelo que o Pedro diz, o Cabong. Cada um que Acerca... dê a sua verdade aqui é tudo para ser pensado. Eu acho que nem é ser. Eu estou como o Telmo, como o Phil Sick, que às vezes faz. Às vezes nem é preciso pensar, é só preciso Não, questionar. não. É só preciso questionar, não é? Fazer a pergunta certa pelo ângulo certo e temos já aqui um ponto de viragem ou de conversa e está tudo bem. Eu ia voltar à comida, até porque é um tema que eu particularmente acho muito a piada, e referenciar aqui, há pouco estava a falar da descaracterização, será que estamos a descaracterizar os sabores? E queria pegar novamente nessa ideia, pegar aqui numa outra abordagem, que é pegar numa coisa que é tipicamente portuguesa e tentar perceber se efetivamente nós estamos a falar da mesma coisa e se essa mesma coisa não pode ter perspectivas e ângulos completamente de visão e ângulos completamente diferentes. Para uma pessoa que não come sushi, não é? Nunca experimentou sushi. Não é? Já não deve haver muitas, mas de certeza que ainda há bastantes que nunca experimentaram. Mas uma pessoa que um português típico, uma zarra, sabes, aquele português de bigode, aquele um, senhor com Miguel Balsa, pode ser de camisola de alças, assim, e o bem fio e os típico, pelos do peito a sair. sim, e uma tatuagem a dizer Angola, Amor de mãe, não 1967, é? Amor de mãe. exatamente, amor de mãe, aquelas... esse português, não é? Esse português é convidado para ir comer sushi. Será que ele vai gostar e apreciar sushi? Provavelmente não. E agora vou fazer aqui o contraponto. Mas comer bacalhau desfiado com azeite e cebola não é também sushi. Porque aquilo continua a ser peixe cru. Não, Não, Bacalhau desfiado? Não já, é? não, mas como assim? não, porque ele passa pelo processo de De sal, de sal. hidratação. Não, e os outros são peixe fresco. Mas continua a ser peixe não cozinhado. Mas é diferente, Pedro. Não, eu não acho que haja diferença. É aqui que eu acho que Tira nós o, somos... tira o líquido de uma carne, ela vai ficar mais Certo? assim, o sabor. Desidratada, sim, Sim, aí o claro. sabor fica menos vivo. Um peixe cru não apetece muita gente. Eu tenho. Eu é sempre o meu argumento para convencer alguém a comer sushi. Bacalhau desfiado gostas? Ah, muito. Isso é peixe cru. Não, eu não cairia nessa. Mas não tens nada. Defende-me, homem. Não, também não sou grande apreciador de sushi. Também não. Não! Já Então, tentei, não, não. 2-1 novamente. As Uhum. pessoas dizem, as pessoas dizem, pai, porque não foste ao restaurante, certo? Ou não experimentaste, lá está, Eu, tal, eu, dos eu sabores, acredito nisso. mesmo com Mas eu boa acredito, companhia, mas eu não acredito também que há uma diferença, sim. existe muito uma tendência ao modismo. Muitas pessoas comem, porque ali, não estou dizendo que está aqui nesse ambiente, até porque minha irmã e meu sobrinho amam, né, se empanturram daquilo, e eu não consigo gostar, não consigo. Mas existe muito o modismo, que as pessoas acham legal, que é legal comer e comem. Por moda. Não, por moda. Isso influencia muito. Não sei se vocês concordam, prefiro que discordem. Mas, mas Não, eu acredito que o modismo ele dita muitos comportamentos. claro que sim. E social. Aí entra a atividade social também para, né? Para agregar, ou seja, novamente a alimentação e a comida, novamente a agregar movimentos sociais, não é? Eu acho isto maravilhoso, não é? Porque muitas vezes muitos não conseguem ouvir. Ai, você não gosta? Aí engole aqui. Engole e vai incorporando, né? Sim. Isso acontece. Eu acho que Mas, acontece muito mais. mas não gostar, não comendo, é justo?
não gostar no Dinheiro, momento, como é que Sim. É aquilo que acontece normalmente com as crianças, não é? Ah, eu não quero, não gosto. Já provastes? Não. Então como é que sabes que não gostas? gostar, É para ver se é justo. porque eu acho que é Porque uma há comida adultos que fazem saudável e disso tal. vida. Já foste outra vez, ó Cláudia. Já foste. Tu deves estar, o disco deve estar atolado de coisa. E depois faço aquelas transições. Fazem, fazem aquelas transições gás pelo muito. meio, um jingle. Sim. Por acaso eu gosto daquilo, fica meio. Aquelas transições. E depois, ou então não, ponho só um ao lado do outro, porque eu em termos de editoriais de edição de vídeo sou uma nódoa, portanto está tudo bem. Não, não, não fala isso, porque eu gosto, né? Eu gosto também daquela tela com. Como que quando sai do ar, né? Aquela tela com listas coloridas, eu gosto muito daquilo. Pronto, então eu vou por tua causa vou fazer exatamente isso, portanto Então, és a responsável, serás a responsável pela má edição que possa existir. coração, o coração. Olha, voltando ao tema, e visto que tivemos aqui novamente uma quebra, efetivamente o país está em 16 distritos em estado de alerta por causa da tempestade, portanto é normal que haja aqui algumas quebras. Mas voltando aqui ao tema, e estávamos aqui, eu e a Mazarra estávamos aqui a conversar acerca de uma coisa que é interessante. Mazarra, queres partilhar? Não, pronto, é a diferença. É lá há bocado tínhamos falado um artigo qualquer, já não me recordo, não era? De uns nepaleses que foram experimentar a manteiga de. Já, pronto, já não me recordo, já foi há tanto tempo. E que explicava algo que era para nós. E nós às vezes comentamos, não é? Como é que determinada sociedade, determinada cultura consegue comer aquilo, etc. Enquanto para nós, se calhar se fizermos uma análise a nós próprios, não é? Quando temos os belos caracóis, não é? Que no fundo é comer umas lesmazinhas, uma espécie de gelatina, como aperitivo, Exato. ou que eu tinhas falado dos enchidos, não é? Portanto, no fundo estamos a comer tripas, uma tripa, Sim, e que achamos isso Mas, delicioso. mas se perguntarmos Não é sangue, não é? Ponto. mas se perguntarmos aos nossos vizinhos se eles querem comer umas bolachas de gafanhoto, de certeza que vai criar aqui alguma repulsa, não é? Será que quem diz ela disse? A, dif- oh, a por acaso. diferença. Ah, Diz, Cláudio. vai, não, Diz. eu lembro depois, fala. A diferença entre os caracóis e os gafanhotos é que uns são desidratados e os outros são hidratados. Não há nada. De resto, são insetos na mesma. Não sei, não são insetos. Não faço a mínima, não percebo nada da botânica dos bichos. Cláudia. Não, porque eu lembrei também, foi uma memória afetiva que veio agora, que quando criança, o pessoal que bebia, né, alguns tios e tal, que gostavam de uma cachaçinha, gostavam muito de uma cachaça com a tripa assada, né? A tripa assada. Aquilo com a cachaça para eles era a sensação. Já hoje mudou muito, né? Tripa assada. Não, era tripa de. Tripa de Tripa, porco. Sim, ok. Não é tripas à moda do Porto. A tripa à moda do Porto é uma coisa que me tira do sério, sério. As tripas à moda do Porto eu acho que é o supra-sumo daquilo que se pode comer e fazer mal, mas é tão bom. Porque, ainda por cima, nós portugueses temos. E esse que eu vou fazer uma partilha que acho que tem a ver com isto. Nós portugueses temos uma cultura influenciada pela cultura muito mediterrânea, não é? Mas ao mesmo tempo temos muita influência daquilo que é as Índias, daquilo que é o Brasil, daquilo que é. Fomos um país muito explorador pelo mundo inteiro, então trouxemos todas essas influências e acrescentamos essas influências ao nosso paladar, não é? A história da batata é genial. Se um dia tiverem curiosidade em fazer essa pesquisa, a história que envolve a batata em si é maravilhosa. O resultado, já que nós temos toda essa confluência, e o Mazarra estava a falar disto, a cultura que está à volta da alimentação é igualmente grande, não é? Os árabes, enquanto estiveram em Portugal, e árabe
normalmente não come, não se alimenta de carnes, a carne de porco, não é? É um alimento proibido. Portanto, não poderiam comer a alheira. Portanto, a alheira leva carne. Então, que eles fizeram a sua própria versão chamada a farinheira, portanto, porque levava farinha. Então, temos aqui sempre a influência da humanidade e aqueles movimentos sociais sempre à volta da comida que traz inovação e traz aqui algum espanto para quem não domina estas matérias, não é? Ninguém é obrigado a dominar estas matérias, mas que eu acho que é um complemento muito interessante. Portanto, alimentação é cultura, é isso? É cultura, é social, também, o social também está inserido na cultura, né? Sim. Mas também é prazer, né? Claro. Na ponta final é tudo prazer, não é? Tudo prazer. A ponta final é tudo prazer. Não era tudo. O Freud, assim, assim, se Tudo tivesse aqui mal, o tempo, tudo dizia o prazer, não é? Nietzsche que tinha Era razão, o portanto, poder, mas não. sim, Mas sim. a verdade, o Freud é que Deixem-me só partilhar aqui uma pequena experiência que acho que tem a ver com isto. Foi, em Portimão havia um restaurante que era gerido por um chinês e uma holandesa, um casal muito pouco típico, uma holandesa loira enorme, uma valquíria completa em comparação a ele, e ele um Bruce Lee seco, pequenino, muito ágil, com 2 filhos lindíssimos, porque aquela mistura genética criou 2 filhos lindíssimos. E eles viviam num veleiro, portanto, eles estavam durante temporadas num determinado sítio, abriam um restaurante, depois iam para outro sítio, abriam outro restaurante, e eles abriram um restaurante em Portimão de comida indonésia. Eu nunca tinha experimentado comida indonésia, e por mais preparado que fosse, eu fiquei altamente espantado com aquilo, porque basicamente é misturar comida portuguesa, porque a Indonésia teve uma grande influência portuguesa, comida portuguesa com comida asiática. E aquilo era uma explosão completamente de sabor. Eu experimentei lá uma omelete que é perfeitamente banal, mas que tinha um sabor absurdamente diferente e a textura era completamente diferente daquilo que se come em Portugal, mas eu acho isso maravilhoso, não é? Chegámos à conclusão de que misturar todas estas coisas e fazer uma grande salada de frutas ou uma grande sopa, acho que resulta bem. Considerações finais, queiram fazer com relação aqui à alimentação? Mazarra. Deu uma fome doida e vou voltar. Eu não tenho cuidado, aproveitem ao máximo os sabores, as companhias, As companhias. as paisagens e o vinho. O vinho, não, falámos pouco da bebida, não é? A bebida também tem essa componente. Cláudia? Sentem-se à mesa, comam, conversem. É bom. E tem sido um apanágio do término deste podcast completamente, que é basicamente dizermos que, pá, por favor, conversem. Digam coisas, conversem, façam disso um hábito, até porque comer ou beber, ou seja o que for, é só uma desculpa para poderem partilhar ideias e conversarem. Em off estávamos aqui a falar acerca da padronização de pensamentos e os modismos e os rebanhismos que existem, mas façam disso um alvo, poderem conversar com alguém. Não precisa ser todos os dias, mas desde que façam isso pelo menos uma vez por semana já é ótimo. Conversar com alguém de uma forma um bocadinho mais aprofundada, saberem um bocadinho mais do que aquilo que é a rama, acho que faz bem a todos nós. Obrigado por estarem desse lado, obrigado Cláudia, obrigado Mazarra. Isto é uma atitude punk, portanto, um abraço e até a próxima semana.